Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui já começa, né? As nações, os povos. Não está falando as placas das igrejas, não. É as nações, os povos, todos nós vamos se reunir diante do Pai. E ele vai apartar o bode das ovelhas, porque as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, que é Jesus Cristo. Agora os bodes não. Os bodes, tem que ter cuidado, né, com os bodes, senão eles matam, né, até o pastor. Aleluias. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Ou seja, nós não temos só aqui, aleluias, mudar nós mesmos, né? Porque muitas das vezes nós buscamos a nossa santificação na igreja, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós temos também muitas das vezes a fé, né? Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor está falando para todos nós, o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, que todos nós precisamos também fazer as obras. Irmãos, muitas das vezes nós não vamos conseguir fazer a obra para todas as pessoas. Quantas pessoas enfermas tem? Quantas pessoas estão carentes nessa hora? Quantos necessitados tem? Quantas pessoas estão na prisão? Às vezes nós não conseguimos fazer para todos, irmãos. Não conseguimos. Nós somos seres humanos, amém? Cheio de falhas. Mas, quando o Senhor prepara uma pessoa, aleluia, quando o Senhor prepara alguém no nosso coração, para a gente fazer a boa obra, ajudar, às vezes com alimento, às vezes ajudar com uma oração, às vezes ajudar com uma roupa, aleluias, com um calçado, com um recurso, aleluias, aqueles que podem, muitas das vezes, ir lá fazer uma visita, nós podemos fazer. O Senhor está pedindo para todos nós fazermos, tá bom? Se a gente puder fazer, para a gente fazer, aleluia, porque nós estamos fazendo para o próprio Jesus, para o próprio Senhor. Essa é a obra. Às vezes a gente pensa que a obra, aleluia, vai ficar no templo. Não, no templo a gente se enche como soldados de Cristo. Aleluia, no templo feito por um monte de homem. A gente vai ali buscar força, a gente vai buscar renovo. Aleluia, a gente vai se encher do Espírito Santo de Deus, a gente vai participar da ceia. Aleluia, a gente vai nos fortalecermos para a gente sair no campo, porque as almas estão no campo, e fazer a obra. Quando o Senhor preparar uma pessoa, uma vida, uma alma, essa é a obra. Essa é a obra. Às vezes você não vai conseguir fazer para todo mundo, né? Às vezes você não vai conseguir. Tem pessoas que o Senhor não vai permitir você fazer. Amém? Aí a gente fica triste, né? Por que eu não fiz? Às vezes o Espírito Santo de Deus não permitiu você fazer. Mas quando Ele permitir você fazer, você vai sentir aquele desejo, aquela vontade, aquela alegria no teu coração, que é a confirmação do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos fazer e o Senhor não deixa. Porque às vezes é um tratar de Deus na vida daquela pessoa e nós precisamos entender a vontade do Espírito Santo. Nós não podemos atropelar a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Senhor, é da tua vontade? Sempre pergunta para o Pai, é da tua vontade eu ajudar essa pessoa?
É da tua vontade eu ir nesse lugar? É da tua vontade, Senhor? E o Senhor, Ele confirma, igreja. Aí se você puder ajudar, ajude. Ajude com amor, com carinho, porque nós estamos fazendo para o próprio Senhor Jesus. E vai chegar naquele dia, aleluias, que o Senhor vai separar, né? As ovelhas, aqueles que ajudou. E os bodes não. O bode não quis ouvir, não quis ajudar, quis só para ele. É tudo bode. Amém? Mas nós somos ovelhas de Cristo. Aleluia. Nós somos ovelhas. Nós somos separados do Senhor. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, malditos. Sou eu que estou falando isso? Às vezes a gente fala uma palavra, a pessoa fica, né? O próprio Senhor falando, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estava nu, não me visitastes, nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então ele também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhes dirá, responderá. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um deste pequenino não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Nós não podemos fazer só obra, tá, igreja? Porque tem pessoas... Vamos ler aqui. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Para a gente não confundir, né? Que tem pessoas que ensinam que se fizer só a obra tá salvo. Não é assim, não. Ah, porque eu faço a obra, aí eu posso fazer o que eu quero. Porque eu tô fazendo a obra, eu visito, eu ajudo. E não é assim, não. Não, a palavra do Senhor não está falando isso. A palavra do Senhor está falando que nós também temos que ajudar. Olha aqui, ó. Vamos lá, em Tiago, capítulo 2, versos 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou seja, eu tenho muita fé, só que eu não faço a obra, né? Eu tenho fé, eu oro, coisa e tal, mas eu não gosto de fazer a obra. Eu não gosto de ajudar as pessoas. Eu não gosto de repartir o pouco que eu tenho. Eu não gosto de, se uma pessoa tem roupa, nem tô usando um monte de roupa, eu não gosto de doar. Roupas boas, eu não gosto de doar. Eu não gosto de, aleluia, dividir minha comida. Não gosto de repartir. Eu não gosto de ver uma pessoa necessitada, eu tendo dinheiro, recebendo dinheiro e lá dar um pouquinho para aquele que está necessitado. Não gosto. Deus me abençoou, mas eu não gosto. Eu só quero para mim. Aleluia. Eu tenho muita fé em Deus. Eu amo Deus. Eu acredito em Jesus. Eu medito na palavra, mas eu não gosto de ajudar ninguém. Aleluia. Não gosto de ajudar ninguém. Eu posso, muitas das vezes, Deus tocou, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer. Não vou fazer. Mas eu tenho fé em Deus, eu amo Deus, eu adoro Deus. Olha o que está falando aqui. A fé pode salvá-lo? Não. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É igual às vezes, né? Você vai orar, Deus toca no teu coração, você vai na casa do irmãozinho, você ora, Deus toca no teu coração, você tem condições, porque Deus conhece quem tem e quem não tem, você tem condições, aí você não volta lá para levar um alimento para aquela pessoa. Não volta lá para ajudar aquela pessoa. O Senhor tocou no seu coração, você viu ali, mas você não volta. Aleluia. Onde está? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A gente mata a nossa fé quando a gente não faz as obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Então, quando nós fazemos as obras, aí nós demonstramos que nós também temos a fé em Deus, porque nós acreditamos que tudo aquilo nós estamos plantando para a vida eterna. Talvez você fale assim: eu vou colher. Não, às vezes você colhe na paz com a sua família, com seus filhos, aleluia, no seu casamento, amém? E sem contar na salvação, na vida eterna, que vai vir o dia do juízo, tá bom? Então nós temos que nos preocupar, não só com essa vida não, igreja, nós temos que preocupar com o juízo que vai chegar, tá bom? Tu crês que há um só Deus?
fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abrão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha o que Deus pediu para ver a fé de Abraão, uma oferta. E qual foi a oferta? A oferta que Abraão tanto quis. Lembra do jovem rico? Desprende tudo, ele quis? Não. Ele saiu triste, ele não quis. Aleluia, ele era apegado, o coração dele era apegado às riquezas. E Abraão aqui também. Abraão, Deus pediu o filho dele. O que Abraão fez? Abraão foi lá ofertar, ele obedeceu ao Senhor. No coração dele ele tinha fé, mas ele também falou, não, mas eu preciso obedecer. Deus está mandando, eu tenho que obedecer. E ele foi justificado, aleluia, pela fé. Vês que a fé cooperou, ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Bens vê que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus, porque ele não negou seu filho. Deus não pegou o filho dele, o filho da promessa, o filho que tanto sonhava, o tanto que desejava. Mas Deus pediu a melhor oferta para Abraão, que era o seu filho. E Abraão ia lá ofertar. Ele tinha no coração que Deus ia prover, mas ele obedeceu. Ele foi obediente ao Senhor. Amém? Então essa fé e a obra, a atitude dele, fez com que ele fosse chamado pai da fé, o amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Lembra da meretriz? A que guardou os espias, né? Escondeu eles, jurada até de morrer por fazer isso, ali contra os inimigos, né? E ela fez, ela escondeu pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, ajudou eles a escaparem, né? Os homens de Deus, aleluia, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também sem a fé é obra. Assim, sem fé, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então nós temos que ter a fé em Deus, obedecer a Deus, mas nós também precisamos fazer as obras. Irmãos, eu posso? Eu faço a obra e fico me aparecendo. Não, você não precisa se aparecer quando você faz a obra, tá bom? A obra é você e Deus. Tem gente que gosta, né? Confetes que tá fazendo a obra, né? Não precisa. A obra, quem vê você fazendo a obra é você e Deus. Ninguém precisa saber. Agora, quando você mexe com o dinheiro dos outros, amém? A gente precisa prestar conta das obras. Eu faço isso. Não, é porque... Aleluias. Louvado seja. Não, é porque eu recebo aqui um monte de... Eu vou falar aqui um exemplo claro. Ministério, placa de igreja. Você vai para o ministério. Você não devolve o dízimo ali? Você não devolve a oferta ali? Então, o que estão fazendo com o dízimo e com a oferta, né? Aonde está indo o dízimo e a oferta? Não, mas quando vir o juízo, nós vamos ser julgados, você precisa confiar. Não, mas eu quero ver as obras. Nós temos a mente de Cristo, tem assistência, aleluia, tem cesta básica para os carentes, para os necessitados, ajuda as viúvas, né, nas suas necessidades, né? Não, mas tem que confiar, porque olha só, no dia do juízo você tem que dar, né? Mas é assim, você oferta, você dizima e no dia do juízo nós vamos prestar conta. Não. Qual que é a obra do ministério que eu estou participando? Aonde está indo as ofertas, os dízimos da nossa igreja? Tem ações sociais? Ajuda as pessoas? Agora, a obra do pastor em particular, ele não precisa mostrar, não. Ele faz. A obra dos obreiros não precisa mostrar. A minha obra não precisa estar mostrando. Agora, se eu estou administrando o dinheiro das pessoas, eu quero ver a obra. Nós temos que dar conta das obras. Amém? Glória a Deus, tá entendido? Não, que é no dia do juízo. No dia do juízo, cuidado pra gente não virar bode. Amém? Veja então que os homens, aleluia. E para nós finalizarmos, igreja, então vamos fazer a obra e vamos ter fé. Fé e obra. Fé e obra, tá bom? Irmã, eu tô aqui com as roupas, eu nem uso. Separa, é bonitinho, dá para usar, serve para outro. Tem tanta gente carente, necessitada na igreja.
arruma, separa. Você pode comprar novinho, você vê uma criança necessitada, vai lá, ajuda. Você pode ajudar a repartir o alimento, separa. Nasceu frutos, nasceu alguma coisa na sua casa, reparte. Amém? Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, mas você tem uma mão de obra, você pode prestar um serviço para alguém, para uma pessoa carente, necessitada, que está precisando, faz isso. Ah, eu posso levar uma oferta na igreja que tem um trabalho ali, que faz um trabalho social lindo, que eu vi o ministério faz, leva a oferta lá. Ah, eu senti no coração de ajudar uma irmã com oferta, um irmão com oferta, uma necessidade, vai lá e ajuda. Amém? Não precisa fazer confetes, né, do que nós estamos fazendo, não. Tá bom? Agora, quem administra o dinheiro do povo tem que prestar conta sim, tem que ter trabalho social na igreja sim, tá bom? Porque nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, em 1 João, capítulo 1, aleluia, capítulo 3, pra gente finalizar, né? 1 João, capítulo 3, versos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Amém? Então, se a gente tem condições e não ajuda, como que está o amor de Deus no nosso coração, né? Aonde está o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade, tá bom? Então, que nós venhamos fazer a obras, ter fé em Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, amar a Deus, amar o próximo e fazer a obra. Que a obra não é ficar lá dentro só dentro da igreja, não, onde tem um monte de homem. A obra é aqui fora. Lá nós vamos nos encher como soldado de Cristo. Aí nós saímos para lutar, aleluia, ajudar as almas em oração, intercessão. Quem pode visitar, visitar. Aleluias, quem sente no coração, ajudar os que estão necessitados, aqueles que pedem, aqueles que precisam, se nós temos condições, tá bom? Se você não tem, fala, Senhor, me dá condições de fazer alguma coisa para me fazer a obra. É impossível que ninguém pode fazer alguma coisa. É impossível, igreja. É impossível. Pode interceder, você não tá com... Aleluia. Ah, mas é que eu tô enfermo, mas os seus pensamentos conseguem ser levados ao céu e fazer uma oração de intercessão? Ah, que eu não consigo andar, mas consegue falar, orar ao Senhor pela vida das pessoas? Ah, é que eu não tenho dinheiro, mas consegue dar um abraço? Consegue ir na casa de alguém fazer uma visita? Ah, que eu não tenho condições de comprar uma cesta básica, mas eu tenho um pouco de alimento, tem alguém precisando, eu consigo ajudar? Ah, que eu não tenho dinheiro para comprar roupa para alguém, mas tem um pouquinho de roupa, dá para dividir? Ah, que eu não tenho nada. Ah, mas nasceu fruta aqui, pega a frutinha que nasceu, coloca numa vasilhinha, vai na casa de alguém, distribui, doa para alguém, tá? E essa é a obra, igreja, é dividir, tá bom? Tudo que você puder dividir é a obra. Tá bom? Então, todos nós podemos fazer assim a obra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, igreja. Fiquem na paz do Senhor. Tenha todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.